Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar com o CPP comentado. Agora vamos começar com o artigo 396, que fala da resposta à acusação, quer dizer, a peça de defesa que dá início ao processo. Eu vou ler o texto legal para vocês. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Bom, preciso prestar atenção. Se o juiz não rejeitar a denúncia por uma decisão liminar, ele vai recebê-la. Ele vai proferir um despacho conhecendo a denúncia, recebendo ela. E vai determinar que o seu cliente, que o réu, seja citado para se defender, para apresentar resposta à acusação. Aqui o artigo, ele usa a palavra correta, né? Ele dá a expressão certa, é a citação, não é uma intimação comum, é uma citação. Ela precisa ser pessoal. Se ela não for pessoal, o parágrafo único traz a solução. Ele traz a citação por meio de um edital. Por quê? A citação ela é um ato processual obrigatório. Não tem como você citar o advogado do réu. O advogado, para ser citado pelo réu, ele precisa ter poderes específicos na procuração para que isso aconteça. E a garantia do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ela ocorre essencialmente quando você tem a citação pessoal do réu sobre aquela acusação. Lá na frente vocês vão ver que é a mesma questão referente à intimação de sentença. Toda intimação de sentença deve ser também pessoal. Bom, vocês também identificaram aqui que o prazo para apresentar a defesa, ele é um prazo de 10 dias. Agora o caput, ele não fala quando ele começa a correr, né? Mas nós sabemos que no processo penal, o prazo começa a correr no dia seguinte após a prática do ato, seja ele uma citação ou uma intimação. Se a citação acontecer numa sexta-feira, o prazo só começa a contar na segunda-feira. Se a citação acontecer numa véspera de feriado, tipo ela acontece na quarta e na quinta-feira tem um feriado, o prazo começa a contar na sexta-feira e ele não suspende nos finais de semana. É totalmente diferente do processo civil. No processo penal você tem uma norma específica para a contagem do prazo, então são 10 dias corridos, a não ser no o início da contagem do prazo, que sim, você precisa aguardar o primeiro dia útil. Então se for intimado numa sexta, conta na segunda. Se for intimado na véspera de um feriado, tipo feriado é na sexta, então melhor, feriado na segunda-feira. Seu cliente foi citado na sexta, começa a contar na terça. Feriado na sexta, ele foi citado na quinta, começa a contar na segunda-feira. Ok? Presta sempre atenção nisso. E se o seu cliente for citado por meio de edital, a citação editalícia, o prazo vai começar a contar, o texto também foi claro sobre isso, a partir do momento do comparecimento pessoal dele nos autos do processo, para fazer uma cópia, para saber o que é, ou a partir do momento em que o defensor dele entra nos autos. Ele foi citado por edital, adicionou você como advogado, te constituiu, você junta a procuração e pede cópia dos autos para você poder estudar. A partir do momento que você tem acesso aos autos, que essas cópias são deferidas, no dia seguinte o prazo começa a contar. Então você precisa prestar muita atenção nisso. Juntou a procuração, você não conseguiu retirar o processo na hora, tudo bem, o prazo não está contando, tá? O cartório fez um jogo duro, falou que precisa do despacho do juiz, mas não, você protocolizou, juntou,
Pegou o processo na hora, o prazo já está contando no dia seguinte. Você precisa prestar atenção disso para você não ter nenhum tipo de prejuízo na apreciação da defesa do seu cliente, tá? Bom, essas são nossas considerações sobre o artigo 396 e o iniciozinho da resposta à acusação. Nos próximos vídeos nós vamos estudar mais dela com o 396A. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha, curte o vídeo. Esse é o jogo do YouTube para a mensagem ser propagada, ser divulgada para mais pessoas. Compartilha, deixa seu comentário, faz a sua pergunta, tira a sua dúvida, faz sua crítica também. Nós estamos aqui para ouvir vocês, tá? Um forte abraço para todos, Deus abençoe vocês.